Episódio 18 do anime de Gachakuta, rapaziada. Temos um dos zeladores usando o especial dele e esse especial é importante para concluir a missão, para conseguir sobreviver às lutas contra os arruaceiros. Arruaceiros que também vão ganhar destaque, principalmente por parte da Noerd e por parte do Zodil, que começou a mostrar pro Urudo algumas coisas interessantes, principalmente relacionadas às luvas que ele tá usando. Mas, como de costume, a review do anime eu vou separar em tópico e vamos começar aqui com o tópico duplo, do Jabber e do Fu. O Jabber, no capítulo passado, ele enfrentou o Zanca, tivemos um flashback e tudo mais, mas o foco do capítulo foi mesmo a luta entre os dois. Aquela luta acabou, o Jabber ele venceu o Zanca e aplicou ali uns venenos, eles ficaram naquela vibezona brisada e tudo mais, e o Jabber estava levando o Zanca até a oferenda ali que os arruaceiros estão preparando para todo mundo, né? Só que do nada, o Jabber ele é surpreendido com um tiro, ele leva um tiro e o Jabber aparentemente tem alguém impedindo com que ele leve o Zanca para algum lugar. Agora mudando um pouco de cena, porque essa cena do tiro nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas mudando um pouco de cena, vamos para Fu e Engine. O Engine ele tá ali frente a frente com um baixinho dos arruaceiros e esse baixinho é completamente inseguro. Nós temos os arruaceiros sendo divididos junto dos zeladores e cada arruaceiro vai pegar um zelador. No caso o Bundus acaba ficando com dois, né, que é os Santas lá, né, o Dia Santa e o Brot Santa. No entanto, o Engine ele acaba ficando com o Fu e o Fu meio que não tem tanta aptidão para a batalha, tanto que ele nem sequer consegue começar uma luta. Ele é extremamente inseguro e nem o nome dele ele consegue falar direito, porque ele fica gaguejando, ele fica ali meio que tímido, mais na dele, encolhidinho ali no canto, atrás daquele móvel ali que ele tá escondido. E nós temos o Engine meio que sendo convidado a atacá-lo. Ele pede pro Engine começar a luta e o Engine não é bobo nem nada. Por mais que sim, o Engine, ele pode estar ali meio que tipo assim, pô, eu não vou lutar, irmão, vou ficar sossegado aqui, mas o Engine sabe também que o Fu, por fazer parte dos arruaceiros, ele não é nenhum bobo. Então, se ele quer lutar para concluir o plano do Zodil, que é o líder do grupo rival, certamente ele não vai começar a luta. Ele não vai começar a luta porque o amigo lá pediu, o baixinho pediu. Então tem algumas coisas ali pra gente abordar ainda sobre o Fu. A única coisa que eu falo pra vocês é que o Fu ele vai ser um excelente cumpridor de ordens, e é só isso. Agora vamos mudar um pouco a cena, porque nós vamos ali pro Zodil e pro Urudo, tá? O Zodil e o Urudo é uma cena mais final desse episódio, mas o destaque desse episódio é Ryo e Noerd, então eu vou deixar as duas ali pro final. O Zodil e o Urudo é bem interessante porque a gente começa aquele dilema mesmo que o Zodil fala sobre o Urudo ser um mal educado, ser um cara de boca suja e que só com essas palavras eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Só que a ideia é que o Zodil, ele meio que volta a questionar o Urudo. Pô, vamos derrubar o paraíso junto, Urudo? E aí, o que você tem a dizer sobre? Porque o Zodil, ele questiona ali em vários momentos sobre essa possibilidade do Urudo derrubar o paraíso, mas junto disso, o Zodil, ele acaba falando tipo assim, e aí, Urudo, o que você sabe do paraíso, tipo, de voltar lá pra cima? O que os zeladores te contaram? O Zodil ele tá usando ali a estratégia talvez da conversa para tentar ludibriar o Urudo, para tentar manipular o personagem, porque o Zodil ele entendeu que o Urudo ele não sabe nada de como voltar lá para cima, porque os zeladores também não sabem de nada de como voltar lá para cima. Não é que os zeladores não querem ajudar o Urudo, só que o Zodil aparenta já estar mais avançado nesse processo. E com isso, o Zodil ele começa a tentar caminhar para esse processo de manipulação do personagem. E quando tem essa conversa, nós temos a Kotone chegando, a menina do bueiro. E a menina do bueiro, ela reporta a situação do Bundus, da Noerd, do Jabber e também do Fu. Ela explica ali, ó, o Fu não tá lutando porque o Engine não começa, o Jabber venceu, o Bundus tá pegando informação e por aí vai. Nesse momento, a Kotone, ela some ali de trás do Zodil e vem pra debaixo do Urudo. Nesse momento ela pega o Urudo pelos pés, puxa e leva o Urudo para aquele lugar onde a Gita apareceu no episódio passado, onde foi finalizado o episódio passado. Um lugar vermelho, um lugar que parece que o Zodil tá alimentando alguma coisa ali. E o Zodil, ele volta a falar um pouco ali daquele lugar, daquela localidade. O Zodil, ele explica novamente essa questão de subir para o paraíso e ele mostra um pouco da série Vigia, do conjunto Guardião. Ele coloca a bota naquela região vermelha, naquele meio que casulo vermelho, e aquele casulo começa meio que
parece que drenar a bota. Só que o Zodil, ele fala que ele queria criar um item dele do conjunto guardião. É meio que tipo assim, ele tem as botas, as luvas, o sobretudo do Zodil, e o Zodil parece que queria criar um item dele mesmo, um item próprio dele, porque aparentemente essas botas, as luvas, o sobretudo não foram criadas pelo Zodil, então o Zodil ele tá buscando ali alternativas para criar. Aí a gente questiona, talvez porque seja muito forte, afinal de contas, pô, o Urudo ele consegue transformar tudo ali que ele toca praticamente em Jink, então é sim algo muito poderoso. E aquilo é interessante porque, se vocês pararem para notar, nós temos a mão de um camarada que atacou os zeladores lá na primeira vez que o Jabber apareceu. Lembra que tinha um maluco lá que pisava na areia, o outro que transformava a areia em areia movediça, boneco e tudo mais? A pá daquele Giver está ali naquele casulo. O Zodil parece que está alimentando aquele casulo com Jinx, com os poderes dos Givers que ele está usando talvez de oferenda. E é aí que vem a parte do Jabber levar o Zanca, do Bundus falar um pouco sobre o plano ali para os dois que estão com ele e por aí vai. Tudo isso tem a ver com este casulo, com o lugar onde eles estão e certamente o plano do Zodil de derrubar o paraíso. E é aquilo que eu falei, talvez o Zodil não sabe de fato o que acontece no paraíso, como de fato ele vai derrubar, mas ele sabe chegar lá. Ou pelo menos ele já tem ali pelo menos um caminho a mais andado, percorrido do que os zeladores estão entregando por Urudo. Por isso que talvez o Zodil chamou um Celestial. E ele reclama tanto dessa parte do Celestial ser tão boca suja, ser tão agressivo, poucas ideias. O Urudo até fala que não gosta de pessoas igual o Zodil. Porque o Zodil ele quer um Celestial vivo para coletar a informação do paraíso. Porque talvez o processo de subir para o paraíso o Zodil já sabe fazer. Só que aí vem, o que ele vai encontrar lá? Porque será que é só chegar lá, sei lá, grandão e, pô, sair dando soco em todo mundo? Não tem alguma defesa? Tem os apóstolos lá. O Zodil, então, ele começa a trabalhar em busca de um Celestial para justamente derrubar o paraíso e pegar essas informações, né? O Urudo, ele vai saber mais do paraíso, porque já esteve lá, do que o Zodil, que nunca esteve lá. Beleza? Então tem tudo isso, aí o episódio se encerra depois que o Zodil começa a falar um pouco do conjunto guardião, que tem a ver ali com as luvas, o sobretudo e as botas. E agora vamos para parte que talvez demandou a maior parte do capítulo, né? A Ryo contra a Noerd. As duas estão em confronto e é bem interessante porque a Noerd e a Ryo acabam ganhando um pouquinho mais de história. A Noerd, ela faz parte de uma tribo de guerreira chamada Cileia, enquanto a Ryo, ela fazia parte de um grupo de assassinos. Ela era uma assassina e quando ela entrou nos Zeladores, ela prometeu para o Endy nunca mais matar uma pessoa. E é aí que tem a ver o especial. O especial da Ryo é um revólver, no caso Resolve, um revólver, e com o revólver ela consegue vencer a Noerd e também salvar o Zanca. Quando a luta começa a se intensificar, antes dessa parte do revólver, nós temos as duas trocando soco, lutando bastante, com muita firmeza. As duas são muito boas lutadoras e a Noerd, ela é mais lutadora que a Ryo. A Noerd, ela consegue vencer a luta e não só isso, a Noerd, ela tem várias peculiaridades. O Jink dela, de fato, só serve para recarregar o cabelo. O poder, de fato, de luta da Noerd não é o Jink dela, é o cabelo. Só que, certamente, o cabelo eletrificado, que vem por conta do Jink dela, dá a ela uma vantagem absurda na luta. Só que não é só isso. Ela consegue ali se mexer para fazer com que o cabelo funcione, como se fosse uma cauda, uma extensão do corpo dela, como se fosse mais um membro ali batendo no rival. Ao invés dela só usar os dois braços e as duas pernas, não, ela consegue ir além e ainda usar o cabelo para atacar o rival. E esse cabelo vai estar eletrificado, ele consegue paralisar o adversário e por aí vai. Tudo isso a Noerd acabou desenvolvendo durante anos e anos que ela tem ali o cabelo longo, porque ela mesma fala, pô, quanto tempo você acha que eu tenho meu cabelo longo? Tudo isso acaba surpreendendo a Ryo. A Noerd até fala que, pô, já que você é uma assassina e tudo mais, esse estilo de luta seu aí com essa tesoura não é tão
não é tão vantajoso, né? E as duas começam a trocar soco. Outra coisa que vale pontuar aqui dessa parte do capítulo é que a Noerd ela tem um limite da eletricidade. A Ryo ela acaba fugindo ali em um determinado momento e ela entende esse limite, né? Que dura ali uns 2 minutos. E depois desse limite, ela acaba conseguindo talvez até cortar o cabelo e atrapalhar a Noerd. Só que a Noerd ela consegue mexer o cabelo a ponto de o corte da tesoura não sair perfeito e com isso a tesoura não acabar cortando o cabelo da Noerd. Então eletrificado não consegue cortar, e quando não tá eletrificado, a Noerd consegue se esquivar muito bem. As duas lutam muito bem, as duas têm uma criatividade em combate que proporcionam ali elas estarem nesse patamar de luta, porque a Noerd se vira muito bem com as peculiaridades dela e a Ryo também se vira muito bem com as peculiaridades dela. E após receber várias e várias porradas, nós temos a Ryo sacando o 38, e com 38, irmão, fica mais fácil, só que como ela prometeu pro Engine que ela não ia matar ninguém, ela acerta a Noerd em pontos que a Noerd vai ficar meio que dolorida, mas não vai morrer. E ela até aponta pra Noerd: esse é o nosso segredinho, e agora você vai contar onde tá todo mundo e onde mais ou menos eles estão e tudo mais. E isso a Ryo fala, ameaçando a Noerd, que surpreende a rival, porque ela pensa que os zeladores são um grupo limpo de pessoas, mas não necessariamente tem suas maçãs podres, e não necessariamente maçã podre ali para os zeladores em si. Pode ser traidores e tudo mais, acredito que possa ter isso sim, mas nós temos a Ryo jogando ali sujo quando precisa jogar sujo. E depois que ela pega as informações de onde tá cada um, ela acaba indo até o Zanca e salva o personagem. Esse foi o capítulo, rapaziada. Eu curti, tá? Achei legal a porrada, achei legal os mistérios que os Zodil vão começar a falar. E semana que vem teremos aí um capítulo muito rico em história, principalmente pra você que só acompanha o anime. O capítulo vai ser muito importante, o episódio, no caso 19, vai ser muito importante. Belezinha? Rapaziada, tamo junto e é nóis. Fui!